bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Amém. Todos conhecem a história, né, de um cego de nascença. Este homem nasceu cego. Ele estava com toda a força para falar e testificar de Jesus. Sabe por quê? Imagine você ter nascido cego, já com uma certa idade, não sei, 30 e poucos anos ou 40. Imagine, mais de 20 anos, você nunca viu ninguém, não sabe o que é cor, não viu os pássaros, ouve cantá-los, mas não sabe como é a forma dos pássaros. Sabe que tem um pai e mãe, mas não sabe como se parece, nem sabe como é o parecer do seu próprio rosto. Imagine um homem que nunca viu nada e de repente a luz da vida lhe é dada. Jesus lhe abre os olhos maravilhosamente. O homem estava com uma força, uma garra para falar de Deus, para falar de Jesus, que ninguém podia segurar mais aquele homem. Aleluia! Tem coisa que é marcante, irmãos. É por isso que às vezes eu chamo uma pessoa lá do vendaval, da lama do pecado, envolvido com tantas coisas erradas. Pessoa que passou por uma aflição muito grande, veio de uma situação muito complicada, não é? Talvez da vida da droga, da prostituição, de mortandade. Talvez foi curado com este homem de uma coisa tão grandiosa que a pessoa, irmão, não tem como deixar de testificar que Jesus é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo, faz maravilha. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus repreende os demônios, Jesus salva da vida eterna. Mas a história, irmãos, aqui mostra que aqueles judeus religiosos não queriam dar a Jesus a autoria da obra. Queriam dizer para este homem que Jesus era um pecador. O homem não aguentou e começou a falar: peraí, se ele é pecador, eu sei. Porque nunca, desde o princípio do mundo, irmãos, milagres foram feitos no Velho Testamento, mas Deus não permitiu nenhum cego do Velho Testamento ver. Pessoas foram ressuscitadas, né? O mar vermelho se abriu, pão foi dado vindo do céu, brotando da terra a semente. Mas abrir olhos de cegos? Não. Deus não deixou nenhum profeta fazer isso. Era só para o seu filho. Porque Jesus verdadeiramente veio abrir os nossos olhos espirituais. Então precisava também fazer este milagre, para que testificasse as profecias, que os cegos iriam ver, os coxos iriam saltar. Está lá em Isaías. E na verdade, amados e queridos irmãos, este homem cego que nunca tinha visto nada, agora ele estava vendo todo mundo, vendo a cara daqueles que não gostavam nem dele nem de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele ainda não tinha visto a Jesus, mas ele sabia que alguém tocou nele, e o nome desse homem era Jesus de Nazaré. Aleluia. Mas ele falou algo aqui maravilhoso. Nós lemos aqui que desde o princípio do mundo, disse ele, nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos a um cego, não é? Mas ele testificou que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. É isso que eu quero falar. Se alguém é temente a Deus, temer, temor, irmão, temer, respeito é uma coisa, respeitar momentaneamente, respeitar a igreja, entra aqui, fica todo mundo bonitinho, respeitar o pastor, na hora que está na frente do pastor, é uma coisa. Respeitar quando, por exemplo, alguém está falando de Deus, a pessoa abaixa a cabeça e fica ali ouvindo. Isso aí não é temor, é um respeito momentâneo. O temor que a Bíblia fala, o temor do Senhor, que acompanha um justo,
na verdade envolve muitas coisas. Amor, respeito também, mas envolve obediência, envolve adoração, servir. Porque, irmãos, como eu vou temer a Deus se eu não dou crédito, não dou valor ao seu mandamento? Não existe temor, é coisa da nossa mente. Nós criamos essa ideia: fulano teme a Deus, mas não está na igreja não. Isso não existe. Quem teme a Deus anda e segue a Jesus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lá no Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor, aqui está você, aqui está o anjo. O anjo do Senhor acampa-se. Acampar é fazer a cabana, fazer a casinha, é estacionar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem teme ao Senhor. Então, se a pessoa está lá fora, andando de qualquer maneira, cheio de pecado, diz que tem temor a Deus, o anjo do Senhor está ao lado dessa pessoa, não vai estar. Deus, por misericórdia, até está preservando muitos do lado de fora, para um dia eles ouvirem a palavra e vir para os caminhos. Nós sabemos disso. Mas aos santos é enviado ao anjo para estacionar e viver com você. Se você temer a Deus em todo momento da tua vida, saiba de certo, você nunca estará sozinho. Um anjo do Senhor estará contigo. Um anjo de poder, um anjo que pode sacar uma espada e matar centenas e milhares. Um anjo só. Está escrito, é a palavra de Deus. Eu creio. Se você não crê, eu creio. Por isso que eu temo o Senhor, irmão. Eu não temo a Deus só que dentro do templo junto com você. Em todo lugar eu converso com Deus, eu falo com Deus, eu vivo com o Senhor, sempre conversando com o Senhor, e sei que a minha oração é atendida, sei que Ele ouve, aleluia, glória a Deus. Porque, como está escrito aqui, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. Veja bem que a palavra temor e fazer a vontade estão juntas. Temer e fazer a vontade. Porque existe aquele temor parcial, é igual a fé parcial. A fé sem obra é morta. A fé parcial é aquela fé sem obra, sem atitude. Se eu creio na palavra, se eu tenho uma fé verdadeira, eu creio, eu sigo. Não importa que alguém venha querer desmentir a palavra, ou que algum sábio venha dizer alguma coisa, eu vou seguir a palavra e tudo vai dar certo, porque Deus me conhece. Vocês sabem, irmãos, que nós aqui na terra, enquanto estivermos aqui, não vamos aprender tudo da Bíblia. Então, se alguém disser para você que isso aqui, uma parte que foi escrita errada, outra parte foi deturpada, irmãos, se você ama o Senhor, Ele conhece. Ele olha dentro de você, sabe que você o ama. Ele nunca te deixará confundido. Aleluia. Com um pouco do conhecimento que você tiver, você acertará o caminho. Porque lá em Isaías diz que até os loucos não errarão o caminho. Quanto mais alguém que conhece a metade da Bíblia, eu sou um pedacinho da Bíblia. Quem tem temor e segue, irmãos, não vai errar o caminho. Aleluia. Mas a quem Deus ouve? Qual a oração que é feita em Deus ouve? Nós temos a oração acompanhada de arrependimento, a oração com propósito, a oração da fé. Nós estávamos vendo um testemunho, já mandei para alguns irmãos. O Senhor mandou o varão olhar para baixo, ele disse que viu uma escuridão, ele disse: não estou vendo nada. E o Senhor disse: olha, e daqui a pouco começou a subir luzes, né? Muitas luzes, como estrelinhas. Algumas vinham assim e faziam a volta, querendo escapar dos demônios. Também via os demônios atacando essas luzes. E observava que muitas luzes eram apanhadas pelos demônios. Ele disse: Senhor, os demônios estão atacando e apanhando as luzes. E o Senhor disse: eu não posso fazer nada. Essas luzes são as orações dos santos. Essas luzes que os demônios apanham, né, são aqueles crentes que oram com a vida desconcertadas e não creem que Deus pode dar resposta. Ora com dúvida. Oração duvidosa é uma oração que a pessoa perde o seu tempo clamando, suplicando, mas com dúvida no coração, com um pensamento duvidoso. O Senhor não responde. É muito importante esse assunto porque precisamos entender, melhorar o modo de orar. A quem Deus ouve? Quem sabe os irmãos têm causas, injustiças, coisas que não resolvem, e está orando há muito tempo, mas alguma coisa não está certa.
Nós lemos, por exemplo, em 2 Crônicas 7,14, que é muito claro para os irmãos, eu creio que todos já sabem, de tanto eu citar, né? E se, é uma condição, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Na oração ele vai dizer: Senhor, eu me arrependo, eu tomo uma decisão, Senhor, de mudar o meu viver. Claro, orar é se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei. Veja que a oração só é ouvida mediante a concertos, a procedências, a atitudes, a sentimentos transformados. Então ouvirei dos céus. É muito interessante você estudar a palavra e prestar atenção no que diz. Veja que o Senhor foi que falou para Salomão. Não foi ninguém que simplesmente citou isto. Deus falou a Salomão, isso foi escrito. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Irmãos, essa é uma fase difícil de muita gente se humilhar. Se humilhar, se colocar na condição de servo, de dependente de Deus. O ser humano é muito atacado na soberba, na altivez, na arrogância, porque os demônios fazem crescer isso no coração das pessoas, atacando-lhe, tentando-lhe com muitas coisas na vida. Porque foi isso que derrubou Satanás lá do céu, o Lúcifer. E é isso que derruba todos os seres humanos. Por isso que Jesus disse: aquele que não for o menor, não adianta que não vai ser um discípulo de Cristo, nem vai entrar no reino dos céus. Então, a humildade faz com que Cristo cresça dentro de nós, porque nós temos que nos esvaziar do nosso ego, do nosso egoísmo, daquilo que eu sou, eu sei, eu faço, eu sou o melhor, eu alcanço, vou fazer. O eu, tirar isso da nossa vida e nos humilhar, reconhecer que é Deus que opera tudo em todos, que somos dependentes uns dos outros. Há muitas coisas que falar sobre humilhar, mas vamos prosseguir. Então, se humilhar, orar. Orar na oração, você não vai só pedir, vai confessar, você vai pedir perdão, vai reconhecer com palavras diante do Senhor: eu pequei. Sei muito bem que eu fiz, Senhor. Me deliberei em fazer coisas erradas e agora eu estou padecendo por causa das coisas que eu fiz. Mas eu não encontro saída, Senhor. Eu sei muito bem que estou padecendo e vou padecer por um tempo, mas Senhor, por favor, me ajuda, por favor, Senhor. Quero também mudar o meu viver a partir desse instante, Senhor. E ali a lágrima desce, você toma uma decisão, você faz um concerto, você levanta da sua oração, pronto para mudar tudo. A oração entra no trono de Deus, aleluia! Vocês vão ver conosco lá no Salmo como Davi estava quando ele ficou calado, emudecido diante da situação dos seus pecados. Ele disse que seus ossos começaram a envelhecer, ou seja, doenças começaram a lhe atacar. O seu humor, ele disse que era um humor de sequidão de estio. É igual aquele tempo quando está estiado, aquela sequidão, tudo seco. Assim que estava a sua alma. Até que no momento ele tomou a decisão e confessou a Deus o pecado. Quando as ondas da tribulação, da angústia, do diabo vinham para sucumbir naquele exato momento, Deus aplacou-se para com ele e repreendeu todo o mal. Mas a vida de Davi é um exemplo de humildade e de decisões rápidas para com Deus, tão maravilhosa, que realmente Davi é um homem segundo o que Deus quer no coração, segundo o coração de Deus. Atitude enérgica, rápida. Senhor, eis-me aqui. Quanto que nós protelamos e depois vamos pedir. Protelamos. Mas na hora de pedir, nós somos pior que a criança. Me dá. E aí fica difícil. Como nós vamos alcançar? O diabo engana muitos crentes, fazendo protelar a bênção de Deus, fazendo demorar a bênção de Deus, porque o cristão protela também. Mas quando você conhece os textos, conhece a verdade, põe em prática, você vai ser liberto de tudo aquilo que te atrapalha. Então a tua oração vai subir diante do Senhor. Há muita coisa que impede, é tão sério, você não tem ideia. Às vezes as igrejas vão orar o mês todo, vamos fazer campanha de oração, campanha disso. Irmãos, eu não chamo ninguém para fazer campanha de nada, porque eu não aprendi isso com os apóstolos nem com Jesus. Eu chamo os irmãos para nós fazermos um concerto. E no concerto a oração sobe imediatamente, meus irmãos. No tempo em que o Espírito Santo não foi dado, lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava em pecado e o inimigo assolando, então quando o povo reconheceu o seu estado miserável de pecado e se reuniu para buscar a Deus como se fosse um só homem, todo mundo com o mesmo sentimento, todo mundo com o mesmo pensamento, a oração subia ao céu, Deus imediatamente mandava a resposta. Deus não mudou, ele é o mesmo, ele responde a oração. Nós que mudamos, o ser humano
qualquer maneira. Nós precisamos entender que Deus tem prazer no justo. Se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Quando Jesus chamou os discípulos para ensiná-los a serem humildes, lavou os pés dele. Ele disse: eu sou Senhor e sou mestre. Eu lavei o pé de vocês. Eu quando vim para cá fazer faxina, que alguns alunos vêm comigo, para dar exemplo, mas eu gosto também. Eu não fico amarrado lá em casa, dentro de casa, com terno e gravata, olhando assim. E aí, a faxina, como é que tá aí, irmão? Tá tudo bem aí? Não, eu vim para cá fazer também. Sabe por quê, irmãos? Isso me faz bem. Me faz bem abaixar, humilhar, descer popó. Se eu não fizer isso, eu não vou habituar ao meu ego, a minha carne a descer. Por isso que tem irmãos que não faz, mas Deus coloca ele em certa situação bem complicada para você aprender a descer. E tem uns que não aprendem a descer. E quando ora, e a oração não sobe. Quando a luzinha está no meio do cosmos, como disse o irmão, os demônios vão e apanham. Veja, irmão, esse testemunho, eu mandei para alguns, mandem um para os outros, façam um copo. É, irmãos, coisa maravilhosa, maravilhosa, aleluia. Marcos 11, Marcos 11, 25. Vamos dar uma lida aí, ver o que está aqui, Marcos 11. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Disse Jesus: e quando estiverdes orando, perdoai. Ó, outro detalhe da oração para ser atendida. E quando estiverdes orando, perdoai. E se tens alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoar também, vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E se não perdoar a ofensa, o que acontece com a oração? Acabou a oração. Vai ralar o tempo todo chorando, pedindo, suplicando, não vai dar. Orações impedidas por vários fatores. Pessoa que fica, irmão que fica cuidando do outro, fala demais. Coração que não perdoa, rancor no coração, mágoa no coração. Estas pessoas não conseguirão nada do Senhor. É necessário descer, esvaziar essas coisas para que as nossas orações subam diante do Senhor e os demônios não tenham nada que nos acusar. Porque eles nos acusam. Estão sempre se opondo contra vocês e contra mim, contra qualquer um de nós. Por isso que a nossa luta, a nossa caminhada não é fácil. Porque temos que nos desdobrar. Temos que deixar aquilo que impede o Espírito de operar gloriosamente. Jesus só ensinou nós a obediência a Deus através de uma humildade e através do amor. Jesus falou muito sobre o amor, humildade e obediência, para que pudéssemos ter experiência mais íntima e mais próxima do Senhor, não é? Veja aqui um detalhe então que impede a oração. Quando você, por exemplo, vai clamar ao Senhor, você lembra que você tem mágoa, que você não perdoou, que no seu coração você está cobrando uma pessoa. Perdoar não é só dizer de boca não. Eu não sou muito de aquele perdão assim, eu te perdoo. Aí a pessoa não mostra que está dando perdão, né? Nós precisamos perdoar de lábios, mas muito mais no coração. Porque o que Jesus está falando é alguém que vai orar, mas no coração ele não perdoou alguém. Quando uma situação ruim acontece com você, o inimigo se levantou com permissão dele, porque ele não faz nada sem o Altíssimo não permitir. Esse negócio que o diabo faz tudo o que quer, isso é ilusão. Se a Escritura diz pelos lábios do Senhor Jesus que um pássaro, para ser preso, tem que haver um consentimento de Deus para um passarinho mais insignificante ser preso, quanto mais para você ser tentado pelo diabo. Você não leram lá em Mateus 4? A Bíblia diz que Jesus, pelo Espírito Santo, foi levado. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. O Espírito Santo levou Jesus, agora você vai ser tentado pelo diabo. Mestre. E o Espírito Santo pode levar vocês para ser tentado. Tem que saber passar na tentação.
Então há um consentimento. O diabo só tentou Jesus porque estava dentro do plano de Deus. Quanto cuidado Deus tem com vocês. Ou vocês pensam que vocês estão voando como uma folhinha por aí e de repente ele põe vocês no ar assim e dá uma esfregada. Não. Todos nós estamos nas mãos do Senhor. Isaías diz assim: pode uma mulher esquecer tanto do fruto do seu ventre? Ainda que essa esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. As palmas das minhas mãos, eu tenho gravado você aqui, ó, você está na palma da minha mão. O cuidado de Deus é muito grande. Mas precisamos então perdoar, para que a oração não seja impedida. Também abra conosco em Tiago 5, todos já conhecem, né? Tiago fala também a respeito, né, de um assunto muito maravilhoso, sobre a oração, e nós precisamos estar. Tiago 5,16, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Uma pessoa justa, claro, vai confessar a sua culpa e vai perdoar um ao outro. Até na hora, por exemplo, vem um irmão no pedir oração. Quando, irmãos, eu já até avisei para os irmãos, para não ficar irmão pedindo oração para o outro que está aqui dentro do culto. Irmão, tem que ter fé. Você tem que ter fé e vir aqui na frente humildemente e dizer: irmão, eu preciso da oração. Se você não tiver fé, não falar com a tua boca, não confessar que você tem garra para receber, não vai receber bênção nenhuma. E quando vier aqui, aleluia, tem que perdoar, tem que se arrepender. Enquanto as mãos, nós estendemos as mãos, vai confessando, vai perdoando, e deixa de falar de um, e deixa de falar de outro, e perdoa, e se limpa, para que não seja impedida a oração. Irmãos, eu quando oro com os irmãos, eu oro com fé. Eu oro sabendo que o Senhor está me ouvindo. Uma vez vi a irmã Maria, irmã daquele rapaz chamado Márcio, mecânico, e ela assistiu o culto todinho, e o neto dela em casa doente. Ela, antes de pedir, ela veio para pedir oração, mas ela disse que primeiro ela assistiu, eu assisti o culto primeiro, depois pedir oração no final. Ela veio chorando: pastor, eu vim aqui hoje orar pelo meu neto. Eu queria que o senhor orasse por mim aqui, como se fosse o meu neto. Eu falei: Senhor, pela tua fé, teu neto já está curado, aleluia. Irmão, mas foi imediatamente. Eu cheguei em casa, o menino estava bom, eu na hora senti tanta fé naquela irmã, naquela mulher, que Deus operou milagrosamente, imediatamente. Agora, irmão, eu quero oração. Irmão, não faz isso. Só venha aqui se realmente você estiver enquadrado e com fé, para que a sua oração, sua fé junto com a oração suba lá em cima no trono de Deus. Olha, vocês terão muitas experiências se vocês consertar muitas coisas, deixar muitas coisas de lado. A oração de vocês será diferente. Vocês farão orações conversando com Deus, suplicando ao Senhor. Irmãos, quantas e quantas vezes eu conversando com o Senhor, conversando assim, de olhos abertos assim, e o Senhor me dando resposta, conversando comigo. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu. E eu quando jovem, pedi algo ao Senhor, que de vez em quando Deus faz na minha vida. Aleluia, não vou dizer não. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos então aqui, irmãos, que Tiago manda confessar as culpas. Confessar as vossas culpas uns aos outros. Não é todo irmão que vamos confessar culpas. Porque, irmão, quando nós chegamos a confessar a culpa a alguém que está na presença do Senhor, alguém que não vai passar adiante, nós estamos nos humilhando diante do Senhor. Estamos nos humilhando diante do Senhor, querendo a solução, nos quebrantando, confessando. Geralmente as pessoas, quando passam aflições, às vezes pecaram, mas não conseguem enxergar o que fizeram. Só querem a solução do problema, porquanto acham que estão padecendo por uma afronta do inimigo e de pessoas que estão desprezando. Mas é muito importante nós olharmos o que fizemos e ter uma reconciliação muito sincera com o Senhor e fazer orações na direção do Espírito, orações com consciência, com sabedoria, com amor e temor. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vez estava se levantando uma situação na minha vida, eu disse: Senhor, não me prova com isso de novo não. O Senhor já me provou, e o Senhor
sabe que mesmo na morte, morrendo, eu vou dizer que o Senhor é o Senhor. Mesmo eu não aguentando, Senhor, para que o Senhor vai me provar de novo? O Senhor já sabe que eu te servi na aflição, nisso e nisso, e o Senhor ouviu a minha oração. Às vezes Deus permite uma situação para você falar com Ele. Ele já deu sabedoria, mas você não sabe falar mais com Deus, não sabe dizer: Senhor, porventura o Senhor não quer parar com isso, Senhor, na minha vida? Detenha-te, Senhor. Davi falou isso: Senhor, detenha-te. O salmista falava: Senhor, até quando indignar-te-ás contra nós, contra a tua igreja, contra o teu povo? E eu já falei isso para o Senhor: Senhor, até quando, Senhor, essa aflição, meu Senhor? Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, porque a ti pertence o poder. O Senhor falou, está falado. Se o Senhor não falar, Senhor, ficaremos chorando e suplicando até que o Senhor venha nos atender. Amém. Outro detalhe da oração é a insistência de conversar com Deus. Senhor, eu tenho falado com o Senhor esse mês todo, e eu estou aqui novamente, Senhor. Não basta você repetir a oração, você tem que conversar com Deus, renovar as tuas palavras, no mesmo assunto, mas renovar a palavra. Senhor, eu estou marcando os dias que eu estou falando com o Senhor ainda não me deu uma resposta, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Sabe, orações que agradam ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Atos 10. Vamos para o livro de Atos. Também nós temos aqui uma experiência maravilhosa, né, a respeito daquele varão Cornélio. Atos 10, 31, que diz: E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Oh glória! Está lá escrito no livro da vida de Cornélio. Era um homem que dava as suas esmolas. Aleluia. Irmãos, Cornélio estava orando a respeito de algo. Outra coisa que Jesus disse: perseverar em oração. Não esmorecer, perseverar. Porque quando os irmãos estão orando por algo para Deus realizar nas vossas vidas, há um combate no campo espiritual, em que os demônios querem impedir respostas. Nesse testemunho, não é? O anjo Gabriel veio para trazer a resposta de alguém, tinha um demônio feroz, colocou na presença dele, o anjo ia para lá, o demônio ia, por fim, não é? Aí apresentou no céu, brilho, aí apareceu um varão, capitão do exército do Senhor, né? Era o arcanjo Miguel. Diz que Jesus só olhou para ele e fez assim, sacou a espada e rompeu a barreira, e o anjo veio. Aí o Senhor revelou para ele que muitas vezes os cristãos, os servos do Senhor, não perseveram na oração. Precisamos orar continuamente. Nós temos que ir para o culto orar. Terça-feira, dobrar os joelhos, se humilhar, botar esse joelho cansado no chão e botar o rosto no pó e suplicar. Senhor, mais uma vez eu estou aqui, Senhor, e quero orar não só por mim, também pelos meus irmãos, te louvar. Mas, Senhor, eu ainda não recebi a minha vitória e a minha bênção. O que está acontecendo, Senhor? Tem misericórdia, eu creio que Tu és poderoso. Nunca duvida de Deus. Duvida de você, não de Deus. Senhor, eu creio que Tu és poderoso, que quando o Senhor disser sim, tudo vai acontecer. Mas é alguma coisa na minha vida, Senhor, está impedido, como diz o profeta Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos estão agravados, mas as nossas iniquidades faz divisão entre nós, nosso Deus. Senhor, se tem alguma coisa, Senhor, se tem alguma iniquidade, Senhor, revela o que está oculto, Senhor. Eu quero fazer o conserto. Sentir que a coisa está demorando, alguma coisa está acontecendo, começa a perguntar, você começa a ler, bota a sua memória para funcionar, lembra dos estudos, lembra da palavra, pois sereis a verdade, ela te libertará. Nós estamos numa peleja, a igreja na terra, eu digo a igreja na terra, não estou falando a igreja local, a igreja de Jesus na terra é um exército contra o exército das trevas, e os anjos de Deus estão ao nosso lado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O inferno tem os seus demônios e tem também os ímpios que fazem a vontade deles, batalhando contra as coisas do Senhor. Porque todo aquele que não está em sintonia com Deus é um canal do diabo para propagar tudo que não presta: prostituição,
ambição, lascívia, adultério, glutonaria, bebedeira, bebedice, um monte de coisa. E os demônios se alimentam disso, eles crescem com essas coisas. Quando você para com essas coisas, Deus cresce dentro de você. Ele é grande, mas Ele precisa de vocês, Ele quer. Não que Ele precisa exatamente essa palavra, é que Deus se agradou dar a nós o reino e nos chamou para o combate. Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele quer que tenhamos amor. Vamos abrir também Provérbios 28, aleluia. Então nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos que Cornélio, irmãos, a oração dele foi ouvida porque ele era um homem que também dava suas esmolas, tinha o temor de Deus, mas precisava de conhecimento. Ele estava pedindo algo. Certamente ele queria conhecer melhor o caminho. E o anjo veio e falou para ele: olha, a tua oração foi ouvida, envia homens a Jope. Então nós sabemos mais ou menos o que é que ele estava orando. Ele estava pedindo para ter conhecimento de Deus, de Jesus, não sei, algo da salvação da vida eterna. Porque tanto é que o anjo disse: envia homens a Jope. Há uma casa do certo Simão que eu te dou, e lá estará Pedro, e ele te dirá o que você deve fazer. Então está ali a resposta da sua oração. Deus atendeu. Agora, será que Cornélio orou só naquele dia? Não, ele vinha orando, orando. Quando você tem uma vida de prática de justiça, você teme a Deus e faz a sua vontade, a sua oração é limpa. Ela sobe como flecha, rompendo as barreiras dos demônios. Não pode. Irmãos, os demônios só apanhavam as orações que subiam assim, para lá e para cá, já estava mais ou menos, apanhava. Agora, as orações de quem tinha fé, de quem tem fé, elas só escapam dos demônios, que quando chegavam no céu, elas explodiam assim, naquele brilho, aquela coisa gloriosa, né? E alguns quando faziam assim, diziam assim: Senhor, tem misericórdia. Deus envia o anjo para dar a resposta de todas as orações. Às vezes a gente fica pensando: como pode Deus no culto está todos orando ao mesmo tempo, ouvir a oração de todo mundo? Poxa, tem que orar de cada vez. Teve irmão uma vez que ensinou isso, e até pastores: falta de sabedoria, falta de fé. Imagine, se eu for pensar isso. O irmão faz uma oração aqui, e lá nos Estados Unidos, na China, em vários lugares do planeta, gente orando ao mesmo tempo. Como é que fica então? Se em toda parte do mundo tem gente orando, nós podemos também orar juntos, cada um fazendo sua petição para Deus. Nada. Nós é que não conseguimos ouvir tudo que está sendo falado uma vez a mas para Deus, isso aí é coisa muito fácil. As orações sobem individualmente, nada se mistura. Nada se mistura. Você vê como o pessoal põe essas águas imundas, passa por aquele processo, depois sai lá na frente limpinha? É isso aí. A oração pode sair toda cheia, todo mundo misturando, dando glória, outro falando uma coisa e outra. Chega lá, quando chega no céu, chega todas elas, de cada pessoa. Oração do Antônio, oração da Maria, oração do José, oração do Felipe, e oração de cada um vai chegando. E aí? E aí que funcionam as coisas do Senhor. Deus é muito poderoso. Aleluia. Então no livro de Provérbios 28, vocês abriram aí? Eu também. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 9, todos acharam aí? Diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Palavra muito forte. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. A palavra ouvir, já expliquei para os irmãos, está no sentido figurado de obedecer, atender, ouvir, dar crédito, parar, aceitar, crer. Isso é ouvir. Ele não me deu ouvidos e não aceitou meu conselho, não é? Então, aquele que desvia os seus ouvidos, seu coração dos mandamentos do Senhor, sua oração é abominação. É abominável. E está cheia de orações abomináveis fora e dentro das igrejas. Porque o povo não aceita a palavra no seu conteúdo. Antes colocam doutrinas e dão um jeitinho para formar maneira de servir a Deus fora do que Jesus ensinou, do que os discípulos ensinaram, fora da doutrina bíblica. E fazem muitas orações que não são atendidas, são forçadas e são realizadas pela vontade do homem, mas não que Deus deu. Há outros que verdadeiramente têm um coração voltado para a palavra e a sua oração é agradável. A oração do justo, diz a palavra do Senhor, é o contentamento.
Deus assim se agrada da oração de um justo. A oração de um justo alegra o Senhor. Quer ver? Acho que está aqui em Provérbios 15. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso, 15:8. Olha a diferença do Provérbios 28 e agora do Provérbio 15, versículo 8, que diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Quanto sacrifício de encruzilhada, quanto sacrifício que fazem por aí os seres humanos, é tudo abominável ao Criador do universo. Mas a oração dos retos, reto e justo é a mesma coisa, tá, irmão? Reto é uma pessoa correta, reto, justo é uma pessoa justa, está certinho. Então, mas a oração do justo é o seu contentamento. Deus se contenta, se satisfaz. Por isso que o inimigo quer tirar nós da justiça, nos provocando qualquer coisa para nos tirar da presença do Senhor, nos causando ira, nos causando qualquer coisa para que o coração fique contaminado e as nossas orações fiquem desagradáveis ao Senhor. É como nós deixarmos uma laranja exposta ao fungo e não lavarmos com uma água sanitária ou protegê-la. Então o fungo vem e contamina aquela laranja e torna aquela laranja desagradável ao paladar. Assim é desagradável ao Senhor a oração de uma pessoa que se desvia do caminho do Senhor. Ou seja, se desvia da palavra, como está escrito, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus tem prazer. Deus sente prazer. Deus se alegra. Deus se regozija também. O justo, a vida de um justo, é um prazer para Deus. Deus se sente prazeroso. Sabe aquele pai fica feliz de ver seu filho praticando coisas boas? Deus fica alegre. Sabe o que é alegrar o coração de Deus? Imagina. Quando uma pessoa faz uma coisa e você fica feliz, exatamente acontece com Deus. Algo que a pessoa faz para você, você fica feliz da vida, fica contente, aqui te dá um regozijo no seu coração, você fica alegre. Deus sente isso. Deus sente prazer. E muitas vezes, irmãos, eu sinto que Deus está sentindo prazer. Olha, ainda é melhor quando você sente isso. Tem que ter um pouco de intimidade com o Senhor. Você sentir que Deus está feliz com algo que você fez. Você não se soberbece, você não se engrandece, mas sente pelo Espírito que Deus se satisfez com algo que você fez. Isso é muito bom. Mas importa agradar a Deus. Quando você agrada ao Senhor, você o ama, as outras coisas não são tão valorosas para você. Aí você chega num ponto que Deus se agrada. Quando você valoriza mais o A, mais B, mais C do que o Senhor, e você se alegra mais com essas coisas do que as coisas de Deus, você não atingiu o propósito do Senhor. Eu tenho minha família, tenho aqui os irmãos, conheci os irmãos, outros que já estão na glória. Eu tenho algumas profissões que Deus nos ensinou a fazer, a praticar. Tenho o meu lar, um carro que Deus deu, mas eu tenho aquele que me deu tudo isso. Aleluia. Eu louvo, eu bendigo o seu santo nome. Se eu tenho a minha esposa, se eu tenho meus filhos, foi o Senhor que deu. Aleluia. Eu lembro muito daquela palavra que Paulo diz assim: por que tu estás ensoberbecendo como se não tivesse recebido? O que é que você tem que não tenha recebido? E se tens recebido, por que te glorias como se não houvera recebido? Aí vem a pergunta: o que é na vida de cada um de nós que nós temos que não foi recebido? Tudo nós recebemos. Ou veio da terra, ou veio da mão de Deus, mas recebemos. E tudo vem de Deus. Por isso que João Batista disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Isso nos ajuda a nos humilhar, a entender que tudo vem de Deus. Aleluia. Então Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Senhor, escuta isso no céu, aleluia. Tu és digno de toda a honra e glória. E por teu Filho, Senhor Jesus Cristo, tu tens te feito conhecer, aleluia, e dado a salvação aos que creem, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está feliz com aqueles que amam a sua palavra, e as suas orações serão atendidas. Os irmãos que sabem ou têm julgado a si próprio se estão obedecendo a palavra, saibam de certo, continue em oração, ela está chegando diante do Senhor. Às vezes o anjo veio
para trazer mais alguma barreira. Continua clamando, continua glorificando. Outra coisa muito interessante na oração, que muitos irmãos não gostam: enquanto alguém está orando, fala glória a Deus. É falar glória a Deus, é dar glória, fala, não é dar glória, mas dizer glória. Porque no Salmo diz que no seu tempo todos dizem glória. Então, irmãos, na oração, a oração não é para a gente ficar quieto. A oração é para nós clamarmos. Porque quando o povo está dizendo glória, glória a Deus, aleluia, isso cresce uma fogueira santa espiritual. Irmãos, que Deus autoriza mais ao poder aos anjos para atuarem contra os demônios. É um segredo, um mistério que vocês não podem ver. Eu estou falando do que eu sei que é, por revelação divina e pela palavra. O Salmo que diz: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor força e honra. Honra e força. Quando jovem eu me perguntava: ué, força e honra, Deus muito fraco? Você dá força para Deus? Ué, dá força, honra tudo bem, mas dá força e honra. Mas depois que eu fui entender, dá a sua força, dá o que você tem, honra, clama, bendiz o seu nome, louva o Senhor. Homem e mulher que usa a sua garganta, usa o seu corpo, usa tudo que você tem para a glória do Senhor, ele dura mais sobre a terra. Dura. Deus preserva todo aquele, irmãos, que se põe, se gasta. Paulo falou assim: eu me gastarei e me deixarei gastar. Quando Paulo foi, segundo a história, foi decapitado, Paulo já estava velho. Paulo já estava ancião. Não estava novinho de 40 anos, não. Estava naquele Paulo bem, trabalhou bastante na obra. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, se envolvam mais nas coisas do Senhor. Olha, além de tudo isso que nós falamos sobre orar com o coração quebrantado, com fé, perdoando as pessoas, não ficar repetindo palavras como Jesus ensinou em Mateus, mas orar com consciência, orar com sabedoria, glorificando o Senhor, adorando o Senhor primeiramente, como falamos outro dia. Além de tudo isso, existem orações também com propósitos. Um propósito. Oração com votos. Como, por exemplo, ali no livro de Jonas, quando os marinheiros oraram a Deus, pedindo misericórdia, fizeram votos ao Deus de Israel. Eles tinham vários deuses, mas eles fizeram um voto, não sei que voto foi, mas a Bíblia diz que eles fizeram um voto ao Senhor. Você sabe que um voto a Deus é como dar a criança chega para você, né, seu filho, sua filha, um negocinho tão humildezinho e dá de presente. Você põe aquilo com muito carinho, porque sabe que a criança fez aquilo ali, né, nas suas condições, com muito amor e carinho. Deus recebe nossos votos como um pequeno presente de uma criança. Ele não precisa de nada, mas o ato de você oferecer algo pequeno aqui da terra é recebido com muita importância. Tanto é que a Escritura diz para você não fazer voto precipitado, e se você fizer e não cumprir, o pecado vai ficar na tua vida. Você tem que executar o voto. Agora, fazer por obrigação, Deus também, eu acho que não é uma coisa agradável, né? Há muitas maneiras de se fazer voto a Deus, muitas maneiras mesmo. Uma delas é que Jesus ensinou: a qualquer um desses pequeninos que vocês fizerem, vocês fizeram para mim. Senhor, eu quero te oferecer um voto na vida do irmão. Senhor, eu quero te oferecer algo na vida de uma pessoa. Voto, você pode fazer um voto em coração em troca de nada, simplesmente você está com vontade alegre. Senhor, determinei no meu coração fazer isso para alguém. É um voto, você fez a Deus. Por nada, simplesmente você está alegre. E tem um voto com um propósito: Senhor, se tu fizeres isto, Senhor, eu, Senhor, faria assim, Senhor. E Deus considera. Vamos então ver algumas passagens. Algumas passagens. Oração com propósito. Por exemplo, Ana. Não precisamos abrir. Vamos todos conhecer a história. Ana, mãe de Samuel, sempre orou em sua vida, talvez angustiada, para ter um filho varão, mas ela não tinha. O seu marido tinha uma outra mulher chamada Penina, e a outra mulher tinha bastante filhos, e ela não tinha nenhum. Naquela época, a mulher que não tinha um filho homem era desprezível, envergonhada, se sentia menosprezada. Mas Ana fez uma oração ao Senhor,
só mexendo com seus lábios, foi observada pelo sacerdote ali, e ela chorava, estava muito angustiada, mas ela fez uma oração com voto, com propósito. Ela pediu ao Senhor: Senhor, se tu me deres um filho varão, quando ele desmamar, eu vou oferecê-lo ao Senhor. Então, ela teve um propósito de oferecer a Deus como um presente. Na verdade, isso estava no plano de Deus. Às vezes oramos muitas vezes sem a direção do Espírito Santo. Vocês sabem que o Espírito Santo é que nos ajuda a orar e interceder, porque não sabemos pedir como convém. É muito importante vivermos e andarmos em Espírito para você fazer as coisas que o Espírito te ordena, e não o ímpeto da tua carne, aquela coisa que a sua carne quer fazer, aquelas emoções, aquela coisa que o coração bate forte e você quer agir. Isso é carne, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não opera em corações agitados, em corações ansiosos. Antes, a Bíblia manda descarregar a ansiedade em cima do Senhor. Senhor, tira essa ansiedade de mim, porque isso está me matando. Eu vou tomar a atitude errada, com certeza. Então a ansiedade tem que ser banida, ela tem que ser tirada. Você tem que lutar. Antes de pedir bênção, primeiro você tem que lutar contra aquilo que está te infernizando, te descontrolando, para depois você fazer uma oração tranquila. Por isso que em 2 Crônicas 7,14 é muito interessante estudarem com atenção aqueles requisitos ali, para que Deus possa ouvir do céu, perdoar o pecado e depois dar a bênção. É muito interessante. Então Ana fez um voto ao Senhor, uma oração com um propósito. O propósito era dela receber o filho, tirar a vergonha dela, e em troca ela ia dar para o Senhor. Que oração maravilhosa! Imediatamente Deus concedeu. Foi uma oração justa, uma oração agradável ao Senhor, dentro do plano do Senhor. Oração respondida, não é? Vamos ver também Jacó. Isso nós vamos ler. Jacó, Gênesis 28. Vamos lá. Ah, porque dízimo é da lei. Ah, porque dízimo é preceito. Ah, porque dízimo é de para judeu. Um monte de sem sabedoria falando por aí na internet, que dá nojo de ouvir. Eu nem ouço mais, dá nojo, sinceramente me dá nojo de ouvir. Irmãos, o primeiro homem a fazer um voto ao Senhor de dízimo foi quem? Foi quem, irmãos? Quem, irmão? O primeiro homem a fazer um voto? Presta bem atenção na pergunta, hein? O primeiro homem a fazer um voto de dízimo. Eu vou ler para vocês o primeiro homem. Gênesis 28, versículo 20. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo. Depois lá na lei é que houve um monte de coisa. Depois de Zorobabel para diante, também voltou o dízimo e ofertas, foi novamente controlado, porque na lei Deus ensinou uma forma, depois houve outras reformas, até chegar no tempo dos apóstolos. Mas antes da lei, antes de dízimos entrar no conceito da lei de Deus, o homem que fez esse voto era um homem de Deus. E Abraão, que também de coração deu dízimo a Melquisedeque, foi isso? No despojo, também fez aquilo voluntariamente, cheio do amor de Deus. Era um homem de fé, era um exemplo, era o pai da fé, é o pai da fé, nós somos filhos dele, seguindo o mesmo exemplo. Aqui dízimo é da lei, dízimo é de homens santos, e o Senhor não aboliu nunca, como estão os mentirosos falando por aí na internet. Porque há um varão chamado Adão de Campos, há muitos anos, quando ele ficou 3 dias morto, ele disse que os demônios se reuniam no inferno e cada um apresentava uma coisa.
Um deles falou a respeito dessa fita cassete que ia sair e ia contaminar muitos lares, e contaminou de verdade. Porque muitos crentes compravam fitas pornográficas escondidas de todo mundo e ficava o casal vendo de casa, se corrompendo com filmes, um monte de coisa porcariada imunda. E outro disse: Satã, eu tenho atacado os crentes para que não dêem os dízimos, para que eles fiquem sem dinheiro e Deus não abra a janela do céu e eles fiquem sem dinheiro para ir para os cultos e fazer outras coisas, e fiquem sem fé e blasfêmia do Senhor. Uma delas foi essa. Ele disse assim: eu tenho tido êxito, Satã. Um dos demônios falava, cada um dizia. Outro não estava tendo êxito com os crentes que estavam sempre lendo a Bíblia e orando, porque ele disse que atacava uma flecha neles, eles brigavam um pouquinho, ia para a oração e ia ler a palavra. Mas os outros crentes, Satã, têm tido êxito. Irmão, interessante. Eu guardo os testemunhos e fico ouvindo um monte de gente falar um monte de coisas que não prestam, só lixo. Todo mundo quer ser doutor da lei, como diz, eu não sei se é Tiago ou é Paulo Timóteo, não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. E não tem a revelação do Espírito, é só letra, e estão morrendo com a letra. Aqui está bem claro, aqui, irmão, não tinha lei, não tinha nada, aqui só tinha homens com o coração voltado para Deus. Homens voltados para Deus. Homens que queriam repartir 10 de 100 para alguém administrar para outros, para a obra. Ele fez esse voto foi feito em oração. Foi um voto que ele cumpriu, Jacó cumpriu. E Deus o abençoou abundantemente. Pode ler a vida de Jacó. Deus cobrou dele a mentira que ele fez lá com seu pai, mas o abençoou grandiosamente. Tanto é que Deus diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia, aleluia, oh, glória a Deus. E quando o Senhor apareceu para Moisés, ele disse: eu era lá o Deus de Abraão. Não, eu sou. Porque disse Jesus, citando novamente essa palavra, Jesus disse: porque para Deus todos vivem. Glória, glória a Deus. Então, nós vemos aqui duas passagens, tem mais. Orações feitas com propósito, com votos ao Senhor. Tudo feito na oração. Eclesiastes 5 diz assim: quando voltares a Deus, não tarde em pagar, né? Porque Deus não se agrada de todo. Não diga diante do anjo que foi erro. Não, eu fiz o voto, mas foi um erro meu, eu me precipitei. Não diga. É melhor que você não vote. E o voto é feito com palavra. Sabe que vocês podem votar conversando com uns com os outros. Já ensinei isso, não é? Sua irmã Ivone chega para a irmã Janaína: irmã Janaína, se Deus quiser, se eu conseguir esse emprego, não vou faltar um culto. Votou, irmã. Cuidado com palavras, hein? Depois vem a aflição, problema, você não sabe por quê. Porque Deus escutou, você está ali, o anjo está ali. Você falou para a pessoa, mas dizendo mostrando que essa promessa é para Deus. Não é para Janaína, é para Deus. E mesmo assim, Jesus disse: a qualquer um desses pequeninos que vocês fizeram, também fizeram para mim. A coisa não é fácil. A espada ela corta para cá e corta para cá também. Ainda penetra para frente. Só não corta no Senhor, porque o Senhor está segurando o cabo dela. Aprender é bom, mas dá uma responsabilidade. Nós vamos falar sobre a oração acompanhada de arrependimento. Nós já citamos um pouco, mas semana que vem nós iremos falar sobre o restante do assunto. Eu tenho certeza de uma coisa: isso vai causar em vocês mudança se vocês não saírem daqui como ouvinte esquecido, como o Tiago disse. Não saiam como ouvinte esquecido do texto que vocês ouviram hoje. Irmãos, quer ver as coisas acontecerem, as orações de vocês serem atendidas, sejam perseverantes, se humilhem, sejam tementes a Deus, aleluia, e faz a vontade do Senhor. Não é a doutrina do pastor da igreja, faz a vontade do Senhor. Vocês vão ter, aleluia, por vocês mesmos,